Olá! De repente, o sarampo, doença considerada extinta no país por organismos internacionais, reaparece com ocorrências em várias partes do Brasil. Uma das explicações foi a da invasão de pessoas vindas da Venezuela, onde a doença ainda existe, o que não se justificou quando a divulgação de falhas no processo de vacinação, que era responsável pela fama de erradicação da doença no Brasil. E a tuberculose, doença antiga que ainda resiste por conta da interrupção de tratamento pelos pacientes, o que só faz reforçar a resistência dela aos antibióticos existentes no mercado. Doenças antigas e primárias que persistem a tratamentos e campanhas essencialmente por conta da pobreza e condições precárias de vida de grande parte da nossa população. Isso o que vamos discutir no programa de hoje. Doenças negligenciadas e endêmicas. Por quê? O que será que está acontecendo? Convidamos dois especialistas que podem nos ajudar a decifrar e conhecer um pouco mais esse problema de saúde pública. Primeiro apresento o Dr. Fernando Maia, professor de microbiologia da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas e infectologia também na Universidade Federal de Alagoas. É médico, infectologista do Hospital Escola Dr. Elvo Alto, o hospital de referência em doenças infecciosas em Alagoas, onde então ele faz tratamento a portadores de AIDS e outras doenças. O nosso segundo convidado vai nos ajudar a entender a situação da saúde em Alagoas também. Ele é o Fábio Henrique Peixoto Menezes, enfermeiro pela Universidade Federal de Sergipe, pós-graduado em enfermagem do trabalho, em gestão clínica e coordenação médica e em vigilância em saúde. Ele pertence ao grupo técnico de vigilância da dengue, chikungunya e outras arboviroses da Secretaria de Saúde de Maceió. Aí a gente vê esse negligenciado, a falta de atenção, né? Como explicar? É uma falta de atenção ou são as condições de saúde, doutor? Na verdade, são as duas coisas, né? A doença negligenciada se define como aquela doença na qual o cuidado que o agente público, de uma maneira geral, em qualquer esfera, tem tomado com aquela doença, falta de cuidado, a falta de investimentos em novas drogas, em vacina, em novos tratamentos, mas é basicamente essa falta de cuidado no manejo dessas doenças. O que faz exatamente, como você lembrou bem no início, faz com que doenças antigas, que já estavam até controladas, estão voltando a acontecer. Doenças antigas que já aconteciam muito, continuam a acontecer, que já poderiam estar controladas, e essa situação, infelizmente, que a gente tem vivido no nosso país. Fábio, como é que acontece isso lá no atendimento primário, na chegada? Isso que eu falei da tuberculose é realmente muito comum? O paciente vai, começa a se tratar, acha que está melhor, e aí o bichinho fica mais forte lá dentro dele? Então, na verdade, a tuberculose tem um fator específico pela questão do tempo do tratamento, que é prolongado de 6, 12 meses ou até mais. E aí esse paciente ele não tem mais sintomas, ele vê uma melhora e categoricamente interrompe o tratamento. E aí a gente não pode dar essa cura a ele, né? Na realidade, quando a gente fala de doença negligenciada, o Brasil ele está nesse grupo seleto de ter mais de 6 dessas doenças. Primeiro que a gente está numa zona tropical, né? A gente tem que reconhecer que o país ele é de DH ainda baixo. Então, assim, quando a gente coloca a nível de mundo, a gente está realmente numa situação complicada. Já era essa questão do sarampo, é impressionante, né? E agora ainda está faltando vacina. Quer dizer, é uma coisa complicada mesmo. Dá para explicar como, hein, esses surgimentos, doutor? Na verdade, são vários fatores que acontecem aí, né? A gente sabe que os agentes infecciosos, de uma maneira geral, os vírus, bactérias, esses agentes todos, de tempos em tempos sofrem mutações e de tempos em tempos eles ganham força. Então, percebam que todos os anos a gente sempre tem uma doença dessas que se destaca. E, na verdade, a gente tem uma conjuntura de fatores. A gente tem uma população que deveria estar vacinada e não está, por vários fatores. Porque pararam, né? Está erradicada, pararam. Exatamente. Acharam, não, parece que uma dose só funciona e em muitos lugares as pessoas acabam resistindo a tomar vacina, acabam não tomando. Existe, em outras partes do mundo, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, existe um movimento que, infelizmente, está chegando aqui no Brasil, que é o movimento anti-vacina.
Então, tem pessoas que estão ligando a vacina, por exemplo, a câncer, a autismo, a outras situações e estão deixando de vacinar os seus filhos, o que é uma situação extremamente grave. Se você considerar de todas as medidas de saúde que você pode tomar para uma população, as 3 medidas que têm maior impacto em termos de número de pessoas atingidas, em termos de evitar adoecimento e morte, são 3: água tratada, esgoto e vacina. Se você der para uma população específica, uma cidade, por exemplo, se você der a 100% da população água tratada, esgoto e as vacinas que nós temos hoje, não precisa inventar vacina nova, as vacinas que nós temos hoje, a gente consegue evitar 60% dos adoecimentos dessa população. Esse ano, já agora em abril desse ano, foi um caso bastante noticiado, aconteceu o primeiro caso de tétano em 30 anos na Itália, porque um casal tinha um filho e resolveu não vacinar a criança. E a criança estava andando de bicicleta, caiu, cortou o queixo, chegou aí para a unidade de saúde para fazer o curativo. A equipe de saúde quis vacinar a criança, a família se recusou e a criança teve tétano. Isso causou lá na Itália um movimento de retomada da vacina e a Itália, que tinha deixado de tornar obrigatória a vacinação, voltou a exigir a obrigatoriedade. Vamos dizer que fuga ou temor da vacina, tem também um caráter religioso. Aí parece que algumas religiões são meio contra a vacina, não tem? Tem. Existe uma linha de cristãos radicais, mais nos Estados Unidos, que eles não aceitam vacinas, não aceitam tratamentos médicos com antibióticos, eles têm várias restrições. E existem pessoas que seguem filosofias de vida naturalistas ao extremo, radicais, que não aceitam vacina, que entendem que as vacinas são mais prejudiciais do que a doença. Ninguém sabe de onde tiraram isso. Exatamente. Eu sempre digo para os meus pacientes e para os meus alunos, a doença é sempre pior. O sarampo é um exemplo clássico disso. Se você vacina direitinho, a pessoa está vacinada, a pessoa fica praticamente 100% imunizada. E o sarampo, dessas chamadas doenças da quadra infantil, das doenças que acometem geralmente as crianças, de longe o sarampo é mais grave. É a que tem maior capacidade de causar morte, é a que tem maior capacidade de causar manifestações graves, por exemplo, cegueira, retardo mental, paralisias. O sarampo tem essa capacidade, além de ser uma doença extremamente contagiosa. Então, eu costumo dizer aos meus pacientes, não tem nem o que pensar, tem que vacinar, porque é a melhor maneira de evitar isso. Não se contente em receber um não. O que é que às vezes acontece? Nem sempre o Estado, digo de uma maneira geral, o Estado, o município, federal, às vezes não consegue suprir a quantidade necessária de vacinas para aquela população. Então, o que acontece às vezes? A pessoa chega no posto, quer tomar vacina, está faltando, venha depois. Tem gente que entende a necessidade e volta e vacina os seus filhos. E cobra. Mas tem gente que depois de receber um não, 2 não, diz, deixa para lá, está difícil e acaba não vacinando, o que é muito ruim. Porque na hora que você não atinge um percentual mínimo de pessoas vacinadas, você não consegue controlar a circulação da doença. É o exemplo do sarampo agora. Quer dizer, na hora que entraram pessoas vindas da Venezuela, que lá tem epidemia de sarampo por falta de vacinação. Chegou no Brasil, pegou uma população que deveria estar vacinada e não está, e tivemos casos. É a mesma coisa da febre amarela. Quando estourou a epidemia lá em Minas Gerais, a maioria daqueles municípios de onde ocorreu a epidemia reconheceram que estavam com uma cobertura vacinal menor que 50%. E aí a gente sabe o resultado que foi. Tem que ser, para ser eficiente, quantos por cento? Pelo menos 80%, para a gente começar a conversar. O ideal é que seja mais do que isso. Bem, nós estamos vendo que a negligência aí, na verdade, é dos governos, né? Mais do que da questão das doenças. E, Fábio, quais seriam, assim, para classificar quantitativamente, ou para você nominar, né, quais são essas doenças ditas negligenciadas? Então, a OMS, ela enumera várias, né? A gente até tem um outro termo, doenças invisíveis, enfim, mas o negligenciado ele ficou mais cunhado. E aí a gente teria, por exemplo, que somos endêmicos, enquanto, né, Alagoas, Nordeste e Brasil. Esquistossomose, hanseníase, tuberculose. Então a gente tem o próprio HIV, AIDS, que apesar de todo o investimento que a gente tem, também pode ser, alguns autores colocam como negligenciada. E aí outras mais, assim, não faladas, o tracoma, antavirose, leishmaniose visceral, que Alagoas tem passado, né? Nesse ano 2018, um surto bastante preocupante, principalmente zona do Agreste e Sertão.
seriam assim as principais destacadas. E essas doenças estão mais presentes realmente em estados mais pobres, porque ali do seu tripé, água e esgoto é complicado. Mas mesmo nos grandes centros, né? São Paulo e Rio de Janeiro também tem uma quantidade grande. Tem muitas Mas áreas que... está associada à pobreza? Tá, a maioria delas está, porque muitas delas são facilitadas, são doenças facilitadas pela falta de condições de saúde, de condições de habitação, de acesso ao serviço de saúde, muitas vezes, que essas pessoas têm mais dificuldade. Isso tudo causa as doenças, que são também uma outra classificação para a doença negligenciada, é a DDPP, é a doença derivada e perpetuadora da pobreza. Então, são doenças que acometem mais populações pobres e que são causadas pela má condição de vida, de acesso à saúde que essas populações têm. Infelizmente, a gente vê que isso, na maioria das doenças, isso acontece. Mesmo naquelas doenças que não dependem das condições ambientais, por exemplo, a infecção pelo HIV, que a transmissão é principalmente sexual. Mas as pessoas que têm acesso a preservativo, por exemplo, com mais facilidade, têm uma probabilidade menor de adquirir do que a pessoa que não tem. Então, nesse sentido, pode-se considerar que seja também uma doença negligenciada. Pelo caso dos que passam de uns para os outros sem usar camisinha, a negligência de quem não faz o uso. Exatamente, de quem permite isso. Fábio, de certa maneira, o fato de que o tratamento do HIV evoluiu ao ponto de garantir uma sobrevida e mesmo uma vida controlada, não fez com que se deixasse de lado um pouco a prevenção? Falta um pouco de consciência? Hoje existe digamos assim, um acordo internacional que a gente chama de 90-90-90, né? Que seriam 90% das pessoas testadas, dessas testadas 90% em uso do medicamento, das positivas, e dessas 90% com a carga viral indetectável. Então, a meta dos países é, conseguindo isso, reduzir a endemia, que é o HIV e AIDS no mundo. E aí, o que o Brasil começou a observar, né, já de alguns anos para cá, é a interiorização da epidemia. Então, hoje eu tenho os novos casos nos interiores, né, região Nordeste, principalmente, coeficiente de detecção, que é um indicador que a gente utiliza altíssimo, casais ou pessoas heterossexuais, mulheres e idosos. E uma população que vinha reduzindo, que o Fernando Maia sempre bem lembra quando a gente se encontra, que são os jovens gays. Então, você tem esses grupos que a gente não os classifica mais como grupos de risco, mas são categorias, né, que a gente percebe essa concentração da epidemia, principalmente do HIV/AIDS. E por falta de cuidado mesmo, né? Como a gente colocou uma série de fatores, né? A gente tem o Estado maior que... questão de campanhas, de distribuição, de acesso mesmo. A gente tem hoje uma atenção básica bastante deficiente em nossos municípios. E a previsão dessas doenças não é boa porque a gente tem uma emenda que congela os gastos públicos nos próximos 20 anos. É verdade. Então, a parte orçamentária também é preciso, né? O Ministério da Saúde ele tem um orçamento gigante, são mais de 100 bi, mas quando a gente vê a questão do gasto per capita do Brasil, a gente ainda é baixo. Tá bom. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já nós voltamos com o nosso programa. Até já.